E aí, Adriano, Conceição? Fala, Natan. Tudo certo? Só alegria, meu compadre. Estamos aí pro nosso episódio 0. É a tua primeira vez? É a minha primeira vez. A minha também. Bem-vindos Seja bem-vindo. Quem não tem dinheiro... Conta história, meu compadre. E quem tem dinheiro conta também, né? Deve contar, com certeza. Fala um pouco da tua vida aí pra galera que tá nos assistindo, nos escutando. Conta pra nós aí quem é o Adriano. Quem é o Adriano da Conceição? Bah! Pra quem me conhece, né, cara? Pra quem... Muita gente me conhece, assim, de vista, pelas profissões que eu exerci, pelo meu trabalho, pela minha situação dentro da comunidade, como eu sou, né, professor de capoeira, mestre sala, também ator. Isso não é tu rir, mas quando eu falo de ser ator, cara, todo mundo fala. É que eu tive uma lembrança. Aquela foto. De qual? Aquela foto da peruca. Ah, velho, aquela ali... Toda vez que a gente fala de que tu foi ator, eu me lembro. Da peruca. Cara, tu sabe que aquela foi uma peça que me marcou, e pior que foi uma peça que me marcou pra caramba. É uma peça de Natal. Uma peça de Natal. A gente fez na ONG, eu participava da ONG Forria lá, aqui de Venâncio. Legal, conheço mesmo. Isso. Os parentes da minha esposa fazem parte dessa ONG. Pessoas maravilhosas, pessoal muito tri. Cara, amei, foi um trabalho assim espetacular. A gente fez uma peça de teatro aquela vez, que na verdade eu falei, eu não quero uma peça de teatro, eu quero uma fiasqueira, né? É bem isso, porque as crianças não deixei nem dar. Eu sempre dei metade do texto para Papai Noel, que é um amigo nosso, Paulo Segurança, que é uma pessoa que eu amo no coração. Paulo, um grande abraço para você, morrendo de saudade. E um baita de um ator, cara. Um baita de um ator. Eu cito nomes aqui porque são pessoas maravilhosas, não podem ser esquecidas. Sim. E perdoe os outros nomes aí em questão que fazem parte. Eu quero falar também. Que, cara, esse é um fato que bastante relevância na minha vida, que eu gosto de falar dessa peça, porque ela foi pra mim a primeira grande peça que eu tive que dirigir sozinho, literalmente. Eu escrevi ela, sozinho eu fiz a direção dela, que eu não queria atuar. No final da história, a minha colega, ela falou, não, tu tem que atuar. Aí entrei lá, aquela peruca lá que tu viu. Mas foi muito gostoso. Cara, o pessoal se transformou naquela peça. Papai Noel fiasquento pra caramba. Então tu falou antes que era a tua primeira vez, mas atrás das câmeras, na frente das câmeras não é a tua primeira vez. Não, podcast é a minha primeira vez. Sim, mas uma entrevista é a primeira vez. Atuando, filmando e gravando. Sim, já fiz filmes. Inclusive eu assisti um. Não cheguei a assistir completo ele, mas assisti um que tu fazia, eu acho que era um promotor de justiça. Isso, 360. Legal. 360, cara. Saudade. Com o Sérgio, né? Com o Sérgio Rosa, Serginho da Rosa. Grande figura também do teatro aqui de Venâncio. Um dia vai estar aqui com nós, um dia vai estar aqui sendo entrevistado. Ele tem que estar, velho, ele tem que estar. Ele tem história, meu. Ele é deitado. Ele vai ter que contar a história aqui. E outra coisa, se for jantar na casa dele, se ele convidar pra te comer lá, o que ele vai fazer? Manga com frango, cara. Manga com frango. Eu falei assim, faz um prato pra nós, manga com frango. Então vai fazer o que amanhã? Frango com manga. Ele só muda a ordem. Só muda a ordem do troço. Cara, mas é gostoso. Mas falando da minha vida um pouco, cara, não é pra contar coisa triste. Todo mundo tem uma história triste. Tu nasceu aonde? Eu sou daqui de Venâncio. Venâncio mesmo. Venâncio mesmo. Como é que foi a tua infância? Cara, totalmente retardada. Mas assim, ó. Não é à toa que a gente tá aqui, então, né? Não, mas assim, cara, eu venho de uma família. Tá, aquela história triste. Musiquinha, bota o fundo musical. Do Velozes e Furiosos. Porque, cara, 5 irmãos, né? 5 irmãos, o pai trabalhava em olaria, a mãe safrista. E aí, um irmão, eu sou daquele tempo que irmão cuidava de irmão, então era cuidado pelos irmãos. O meu irmão, um pouco mais velho que eu, que é o Alex, e a gente teve o maior laço, eu e ele. A gente, cara, foi uma infância bacana. A gente não tinha tudo naquela casa lá.
Não faltava comida, sabe? Teve momentos difíceis, mas, cara, a família era uma loucura, era muito unido. A gente era muito grudado, sabe? Era bacana. Eu tenho, Sim. da minha infância, cara, tá louco, roubar bergamota. Quem não, não adiantava o pai trazer a bergamota. Não era o mesmo sabor, Não né? tinha o mesmo sabor, cara. Eu sempre falo, eu falei pro meu filho, se tu não roubar a bergamota, tu não vai ter sentido o que é aventura. Mas a gurizada, no bom sentido, que não vejo, tá incentivando a roubar a bergamota. Não, né? Roubar não, né? roubar não. É Pegar emprestado do vizinho. Pede. Assim, Mas antigamente tudo isso, cara, era uma coisa tão simplória e que se perdeu. Mas é bacana a minha vida, que a gente ajudava o pai na roça e fazia umas coisinhas, tinha um serviço de casa para fazer, cada um tinha a sua função, o seu horário, e desde cedo a gente sempre foi instruído pelo pai que tem que trabalhar, né? Antigamente não tinha aquela questão de, vou ficar ocioso, tu sempre tinha algo para fazer. Isso eu achei muito bacana da minha infância e meus irmãos, a gente sempre... Como é que é o nome da tua mãe e do teu pai? A mãe é a dona Noemi. Dona Noemi, saudosa Noemi. A grande Noemi. Essa é uma figura. E o tio Ico, o Osvaldo, o Nego Osvaldo, né? O pai... Outra figura também, O pai né? é uma lenda, né, cara? Então, cara, é difícil falar deles, né, meu? A mãe tá louca, a mãe é temperamental, né, cara? Qualquer coisinha quer tirar coisa na gente. A mãe é uma viagem. E é boa de mira? Tá louco, cara. Gostar do chinelo dela, parece que tinha mira laser, né, velho? É violenta pra caramba, Sim. minha mãe, amo ela. Assim, ó... Aprendeu a amar, né? Aprendi a amar, nem que se fosse no chinelo. Cara, mas é bacana. Mas fala um pouquinho da tua infância, né? Cara, eu também sou de Venâncio Soares, sou natural aqui de Venâncio. Sou filho do Bombeiro Soares, conhecido essa figura aí também. A lenda Soares. E da Marta. Eu também cresci. A gente não tinha muita condição, não. A gente não era... Hoje a gente vive em outra qualidade de vida. A infância foi bastante apertada, a gente chegou a ter que morar de favor na casa da minha avó, e porque não tinha onde morar, não tinha condição de pagar um aluguel, não tinha condição de morar em outro lugar, então, cara, a gente foi morar numa peça que era menor que esse estúdio que a gente tá gravando hoje. Era um quartinho, a gente tinha a cama, um guarda-roupa, e aqui tinha um sofá e uma televisão. E ali a gente morou alguns anos, eu convivi muito tempo nessa situação. Depois foi melhorando, as coisas foram andando, graças a Deus as coisas foram melhorando, e hoje a gente consegue viver uma vida diferente. Tem um irmão mais novo, que tu conhece, o Daniel, Bolero. Jogador, o nosso atleta. E, cara, foi uma coisa que alguns olhavam pra mim, alguns sabem dessa parte da história, outros não, a maioria vai ficar sabendo agora. Eu fui pastor da Igreja Universal durante de 6 a 7 anos. Show. Viajei o estado inteiro, viajei na região norte do estado, depois, por último, fui pra Rio Grande, fiquei quase, acho que uns 6 ou 7 meses lá na Praia do Cassino, tinha uma igreja lá. Tive esse convívio muito grande com pessoas da igreja, tive essas experiências em atendimento com as pessoas. Foi uma experiência muito boa. Hoje alguns falam assim, foi tempo perdido. Cara, nada é tempo perdido. Tudo é uma experiência, que nem tu tocou no assunto, né, que tu fez teatro. Hoje, tu ter feito teatro, ter iniciado no teatro, te abriu portas, te ensinou muita coisa. A mesma coisa eu digo da igreja. As pessoas falam assim, tu perdeu a tua juventude. Muitos pensam assim, é perda de tempo, ou é ganho de tempo, sei lá. Enfim, de acordo com a cabeça de cada um. Mas a experiência que eu adquiri lá, em cuidar das pessoas, em atender as pessoas, em saber ouvir. Quando eu saí de Venâncio Aires em 2009, se eu não me engano, 2009, final de 2009, e quando eu voltei em 2016, totalmente diferente, mentalidade, jeito de agir,
a vida em comunidade era outra. Então eu agradeço por todo esse tempo, essa experiência que eu tive enquanto pastor, quanto a gente ouve muito falar sobre, muitas pessoas têm preconceito quanto à Igreja Universal, quanto a outras igrejas também, mas eu tenho só a agradecer a tudo que eu vivi, as experiências que eu tive lá. A gente sabe que todo lugar onde tem pessoas vai ter dificuldades, vai ter problemas, então não é diferente lá, tem problemas também, mas eu agradeço a Deus todos os dias por ter aprendido tudo que eu aprendi. Eu vivi uma vida que a minha mente se abriu de muitas maneiras. Hoje se eu consigo me relacionar com outras pessoas, se eu tenho a capacidade de ajudar outras pessoas, foi porque eu aprendi muito lá. Tu tem 2 filhos, né? Tenho agora. 2 filhas. 2 filhas. Uma vai fazer 3 anos agora, dia 2, que é a Caterine, que é a minha primogênita. E a Catherine, que nasceu dia 18 de abril. Cara, a experiência. Fala pra mim, cara, a experiência de ser pai, como é que é? Eu vou contar já que a gente tá aqui pra contar a história, vamos contar uma historinha. Quando a gente descobriu que a Carol tava grávida, aconteceu da gente se separar, eu virei a cabeça, eu tava numa fase difícil da minha vida, e eu e a Carol, a gente acabou se separando, cada um seguiu pro seu lado. Pra ela, como mãe, tava grávida, eu tenho certeza que foi muito mais difícil. Eu sofria, porque eu pensava pra mim, não vou ter contato com a minha filha e tal. Mas pra ela, como mãe, como como é que fala? Não é gestora, é... Gestante? Gestante, Pra ela, eu tenho certeza que foi horrível, mano. Porque ela chegava até ela coisas que eu tava fazendo, coisas que eu tava... vivências que eu tava tendo, e ela não podia fazer nada. Hoje a gente conversa muito sobre isso, e as pessoas falam assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu tenho um dos meus arrependimentos, que se eu pudesse voltar, tu conviveu comigo naquela época, tu foi um dos caras que mais me aconselhou quanto a isso. Se eu pudesse voltar lá atrás e não ter feito o que eu fiz e ter passado aqueles meses da gestação junto com ela, perto da minha filha, por mais que ela não tivesse fisicamente, pudesse tocar, mas a minha filha sentiu muito isso. Hoje ela atrasa, hoje às vezes ela é meio revoltada, hoje às vezes ela é impaciente, às vezes quando eu vou sair, vou ficar longe, um simples, por exemplo, eu levo ela no carro e vou voltar dentro de casa pegar alguma coisa. Ela não quer ficar sozinha dentro do carro, ela quer vir junto. Então, ela traz uma carga, ela traz uma bagagem. Absorveu, né? Ela absorveu muito. Absorveu. E quando a gente voltou, eu e a minha esposa, a gente voltou 1 mês e pouco antes da Caterine nascer. Eu, graças a Deus, tive cabeça, fui homem de reconhecer os meus erros, vou chamar ela, pedir perdão. E falei, Carol, vamos voltar, eu não quero viver longe de ti, da minha filha, a gente tem que voltar, eu preciso... consertar o que eu fiz de errado, então vamos voltar. A gente voltou e acho que assim, uma semana, uns 15 dias antes dela nascer, eu tinha aqueles cursos de PNL, coaching, de programação neurolinguística, né? E aí lá na hora da apresentação, ali em Santa Cruz, eu lembro como se fosse hoje. Até essa semana eu encontrei um casal lá que participou junto. Bacana. E eles vieram me falar, e aí, como é que tá a tua filha e tal. Na hora da apresentação, eu falo o seu nome, eu me apresentei e tal, daí era pra contar alguma coisa, o que era, o que fazia. Eu falei assim, olha, eu vim aqui porque daqui a alguns dias eu vou ser pai, mas minha filha vai nascer e eu tô apavorado. Foi essas palavras que eu usei. Show, cara. Eu falei, eu tô apavorado. E aí várias pessoas no meio do curso vieram, foram 2 dias, foram sábado e domingo, eles vieram. Uma imersão, tu fez? Uma imersão de pessoas que já tinham filhos, vieram, olha, tal, eu também passei por isso, e aquilo ali foi vindo. Eu lembro que lá teve uma experiência onde a gente se imaginava o nosso sonho se concretizando, e aquele dia a gente estava falando sobre isso, e numa dessas, nessa visão, nessa experiência que eu tive, me imaginando no meu sonho, eu enxergava o que é hoje. Eu enxergava a Carol, a Caterine já grande, tipo, mais ou menos o tamanho que ela tá hoje, vai fazer 3 anos, e um bebê de colo. Que loucura, cara. Imagina, cara. Eu, na época, eu não pensava, não, será, né? Mais um filho, não. Hoje eu olho pra trás e eu lembro, cara, olha só. Então,
E passou dali pra cá, tu perguntou da experiência de ser pai, né, de ter filhos. É uma experiência muito gratificante, cara. Muda o homem assim. Tem alguns pais que eu fico olhando assim, cara, como pode essa rejeição com o filho, como pode te tratar assim, como pode não querer estar perto. Mano, se eu puder estar todo dia, se eu tiver um compromisso, eu já tô aqui agora ansioso pra ir pra casa, pra abraçar minhas filhas, abraçar minha esposa e estar perto de casa. Eu sei, a gente sabe que a nossa vida de negócio não vai permitir que a gente esteja assim todo dia. Nós vamos ter viagens, a gente vai ter outras coisas pra fazer que a gente vai ficar longe. A gente sabe disso. Só que, cara, depois que eu fui pai, ou seja, quando nasce uma criança, nasce um pai também, né? Nasce uma mãe, a mãe já nasce na gestação. O pai, ele nasce assim, ó. Uma semana, um dia antes da criança nascer. Ele começa a brotar. Quando ele fica assim, ó, velho, eu tava uma semana, eu falei assim, mano, o que eu vou fazer, velho? Pá, eu tô apavorado. Eu não dormia direito, sabendo que daqui uma semana minha filha ia nascer. E agora com a segunda já foi diferente, né? Foi mais fácil. Foi mais de boa. Foi mais de boa. O cara já não é mais pai de primeira viagem, já sabe como funciona. Maré braba que faz marinheiro bom. Cara. E tu também, agora vamos falar um pouco de ti. Eu acho que eu falei bastante, né? Tu também tem filhos, né? Tem um casal. Tenho 2 filhos, o Logan e a Cecília. São 2 crianças que eu estimo muito. Cara, eu não tenho o que falar dos meus filhos. Literalmente. Na verdade, é o meu esteio, né? É o porquê eu não desisto. Pra falar de mim... É a nossa motivação. É, né? A motivação. Uns falam, Adriano, tu tem que fazer por ti. Cara, eu faço por mim. Mas eu também faço por eles. Na verdade, é o porquê da gente, né? É o porquê. É o porquê que tu segue. Por que tu vai, porque tu não desiste, por que tu não chutou tudo pra cima ainda. Porque quando o meu filho começou a estudar, e é o que eu falo pra minha filha, que tem 6 anos, e meu filho tem 14, tá fazendo agora 15. Eu falo pra ele, Logan, por que tu vai pra escola? Eu falo desde pequenininho pra ele, por que tu tá indo pra escolinha? Pra estudar? Não, o que tu quer ser quando crescer? Não interessa se ele me dissesse, pai, eu quero ser pedreiro, cara, honrosa a profissão. Pai, eu quero ser gari, ótimo, então estude, seja o melhor gari. Seja o melhor pedreiro, seja o melhor médico, seja o melhor advogado. Mas o mais importante de tudo, por que você está estudando? Para ser algo. E isso eu implantei nele e vejo que ele, quanto a minha filha, eles já sabem o que querem ser. Por mais novinha que seja, a gente acha que é bobagem, a criança ensina muito, a criança sonha. E a gente, quando fica velho, mais velho, digo que eu sou um pouco mais velho que tu. Tem um pouquinho, né? Tipo, umas horinhas, primavera mais. O cabelo não fica branco, né? O cabelo não. Vai botar açúcar no rostinho. E eu acho que, cara, isso tu vai aprendendo maturidade, tu aprende a prestar atenção no tempo. Quando tu torna pai, eu não sei se contigo aconteceu, tu começa a prestar atenção no tempo. Eu não convivo diretamente com meus filhos, né? Mas no tempo que posso, a gente procura ser intenso. Claro. Eu procuro dar o meu melhor para eles. Eu sei que eu deveria até fazer o tempo diminuir, mas é o preço a se pagar. A gente está num programa aqui que a gente fala quem não tem dinheiro conta história. Por que quem não tem dinheiro conta história? Não é contar uma história, é falar a sua história. Sim. Eu acho que eu não estou aqui, nem tu, nem as pessoas que vão vir aqui sentar conosco no sofá, ou se a gente botar uma mesa, não sei. A gente está falando aqui porque é a nossa verdade. As dificuldades da vida, a vida é dura para quem é mole, mas como eu te falei antes, é maré braba que faz marinheiro bom. Uhum. Então, o preço que eu pago hoje é pro meu futuro, né? Então, sacrifícios à parte, eu faço o meu possível. Claro. Para ser pai,
cara, quando nasceu meu filho, eu fiquei meio assim. Cara, vou confessar uma coisa pra vocês, eu sempre falo. É que o Sérgio, que fazia teatro comigo, sempre fala, Adriano, não adianta, tu sempre faz graça. Não é que eu faço graça, é que a vida pra mim é dessa forma. Mas eu vou confessar, não acho criança bonita. Quando nasce, não. Cara, minha filha nasceu linda. Velho, eu não acho. Nenê é que nem joelho, cara. A mãe fala, credo, Adriano. Não, nenê pra mim é que nem joelho. Quando nasceu... As minhas, né? Deixa eu corrigir. As minhas filhas nasceram... Cara, eu tô até as tuas. Se eu vi, você ia chamar que nem joelho, cara. Eu já vi criança quando nasce, cara... Não, nenê é que nem joelho. Eu achei que o meu filho... ia ser bonito. Cara, era o joelho, cara, é igual o joelho. A minha filha nasceu igual o joelho, meu sobrinho nasceu igual o joelho. Eles falam pra mim, ai, que neném bonito. Eu, igual. Lindo. Um joelho, cara. Neném, tudo igual. Mas não que seja bonito perto de quê, né? Comparado ao quê? Comparado ao quê? Porra, cara, o neném todo enrugadinho, do dia que tá bonito. Eu não era bonito quando mas eu não era bonito quando eu nasci. A mãe montou umas fotos pra mim, quem é esse bichinho aí? É tu? Ah, sério? Meu Deus do céu, eu evoluí. Assim, mas, cara, isso não é pra falar mal. Acho que bebê é uma benção, é uma dádiva, claro. Neném pra mim é que nem joelho, não é porque é feioso, sabe que é uma coisa estranha, feiosa. Mas é engraçadinho, estranho. Tinha na parede. Assim, mas amo criança, cara. Amo os filhos. E tem essa particularidade que eu sempre digo: neném que vem é que nem joelho. A mãe, credo, fala isso. Mãe, não adianta, cara. Neném que nem joelho, velho. Mas é bacana o desenvolvimento. Pra quem é pai, ver o desenvolvimento, cara, e como a bagaça do tempo passa rápido. Muito rápido. Minha filha vai fazer 2 meses hoje. Hoje já tá fazendo dia 18, 2 meses. Imagina quando a tua tiver com 14, pai. Aí tu vai ver o que é pegada. Agora fica imaginando... Passa ligeirinho. Sim, cara. Da dia 2 agora a Caterine vai fazer 3 anos. Parece que foi ontem que eu tava indo pro curso dizer que eu tava apavorado que ela ia nascer. Daqui a guria tá ali, ó, voando. Daqui a pouquinho ela já não quer ficar perto de ti. Voando baixo. Daqui a pouquinho tu já não é a melhor companhia dela. Cara, é assim, e a gente cria filho pro mundo. Os filhos, no meu ponto de vista, a gente tem que se preparar. Apesar, hoje, se perguntasse pra mim, Adriano, hoje tu teria filhos? Cara, eu teria. Mas eu iria chorar de novo. Porque o mundo tá muito maldoso, né? Então, por esses motivos, eu penso que, fazer filho no mundo de hoje é complicado. Mas é outra realidade, né? É outra realidade. Quando tu era criança, quando eu era criança. Claro que eu fui bem mais depois que tu, velho, né? Tu falou criança, me lembrou... Tu criança faz antigamente, né? Criança não, velho. Criança não. Nós não éramos crianças. Não tinha internet na época, eu não tinha internet, eu não era criança, velho. A mãe falava, vocês não são gente. A mãe era terrível, cara. A mãe ama minha mãe. Mas sempre brigando, sempre dia a gente vai contar aquela história da facada. A história da facada? Não, mas pode falar aí, cara. Vai, conta aí. Dia. Não, mas fala hoje, não vai outro dia. Eu não vou deixar falar outro dia. Mas conta a história da facada. Que meu. Nós tava lá na tua casa. Aquela vez da mãe lá, né? Almoçando, né? Isso mesmo. E aí tu foi, porque não sei o quê. Quando a pessoa toma uma facada, ela vai sentir, não sente, não sei o quê. Não lembro como é que foi que tu falou. E ela parou assim, te olhou de lado. Para, Adriano. Tu nunca tomou uma facada pra saber? A mãe é uma viagem, cara. É a lenda, né? A mãe é uma lenda. E a mãe não tinha, cara. A mãe falava, a mãe dizia assim, Cruz, olhar pra mim, meu irmão Alex. Eu vou falar bastante dele quando tiver que contar a história, porque eu convivi mais com eles. Meu outro irmão, tem um irmão mais velho, tem a irmã mais velha e a outra irmã também mais velha. Quantos são? São 5. 5 irmãos. O Alex, o Cláudio. A Isabel e a Suzana. São e tu? 5 irmãos. Tu é o caçula? Não, só um vivo, na verdade. Tu é o... Não, são 4 irmãos, somente um vivo. Os outros são bobos, vivo sou eu. Pai, eu já ia chorar, né, mano? Já falei, toquei no cara, os irmãos não são, morreram. Não, vivo sou eu. Cara, assim... Os caras são bucho. Cara, assim, o cara falar da vida, meus irmãos são bucho. Deixa eu te contar a história de criança. Vou contar a história de criança. Como eu te falei que a minha família era baixo, dá um calorão agora, cara.
A gente era bem humilde, cara. Aí eu tenho uma sobrinha, que amo ela, eu tenho várias sobrinhas, entendeu? Lá em casa é tipo escadinhas, lá também não tinha televisão. Assim, ó, mas assim, ó, a minha sobrinha, ela veio depois de mim. Claro, ela tem, é minha sobrinha, mas ela não é, eu sou 6, 7 anos mais velho que ela só. Só que ela veio numa época boa. Meus irmãos sempre falam, Adriano, tu nasceu na época boa. Eu digo, época boa, cara, eu tinha que... Ah, meu, um dia eu vou pensar a falar pra vocês que eu comia, comecei a chorar, velho. Sabe, tu comia isso? Eu dizia, sim, tinha que comer. E os meus irmãos falam que a vida deles foi mais difícil que a minha. Aí eu não consigo mensurar uma vida mais dolorosa, cara. Eu juro pra ti, as pessoas podem contar uma história triste, eu digo, porra, triste é tua. Mas eu fico pensando na minha, porra, a minha, eu achei que eu não ia sobreviver àquilo, cara. Cara, aquilo ali, pô, meu, não vou dizer que era uma senzala, mas, ô, meu, passa, o chicote estralava, meu. E era complicado, porque a gente não tinha as coisas. Tinha, mas não tinha tudo, entendeu? Que nem iogurte, chocolate, e sabe como é que é criança. E aí, tinha uma técnica do meu irmão, quando a minha sobrinha nasceu, o Alex... O Alex tinha uma técnica. O Alex, cara, e a culpa sempre tem pra mim, cara. Eu sou mais novo. E o Alex tinha uma técnica, quem ganhava iogurte era minha sobrinha. Porque nós era marmanjo, já tinha 9 anos, eu tinha 9, o Alex tinha uns 14. E. Não, eu tinha uns 8, ela tinha uns 14, mais ou menos, por isso. E aí, só que o Alex é nego velho, cancheiro, né, meu? Bah! Ele já veio daquela linhagem que eu te falei, da dolorida, aquela, dos dolorosos. Porque imagina, cara, pensa comigo. É Alex, Suzana, Cláudio e Isabel. Então, se o Alex é o mais velho. O Alex é mais velho que eu. Tá, mas o Alex... A mais velha é a Isabel. E depois o Cláudio. Depois o Cláudio. Não, o Cláudio e a Isabel. Tá. Mas é a diferença de 1 ano e pouco. Agora imagina, meu, se na minha foi ruim, na do Alex ele disse que foi pior que a minha. A Suzana disse que a da Suzana foi pior que a do Alex. Ô, velho, imagina... Meu, a hora que eu chegar na da Isabel, meu, é o holocausto. É terrível, cara. Mas então assim, ó. O que o Alex criou uma técnica? Imagina do tio Ico, então. Não, meu, quando o pai fala a história dele, eu começo a chorar. Eu digo, nem fala que vai ser em sangue, sabe? E aí o... Virar filme. Não, é o filme, não tem. Isso aí é o... Como é que é o... o cantador de história aquele, o Forrest Gump. Forrest Gump. Mas essa aqui é uma história real, velho. O Alex tinha uma técnica. Eu quero falar dessa técnica pra vocês. Hoje não precisa mais disso, que todo mundo consegue comprar um iogurte. Mas na minha época não era todo mundo que tinha iogurte. Iogurte era uma coisa que o pai dava pra nós sempre no final do mês. Quando dava um mês bom pra ele. Aí ele trazia um iogurte pra nós. E antes dessa historinha bem rápida ali, o pai trazia um iogurte pra nós. E esse iogurte que o pai trazia, ele dava pra mim e pro Alex. O da Suzana pra trás não ganhava mais. Já era marmanjo. Já era grande. Já era o grande, imagina. Coitadinho, olhar. Mas era grande, mas... Cara, na minha época, cara, com 15 anos, tu brincava com carrinho. Claro. Era retardado. Hoje, se um guri de 15 anos estiver brincando com carrinho, é retardado, cara. Eles mandam... Pai, vai chamar o psicólogo, meu, vamos conversar contigo, tá brincando com carrinho. Não pode brincar. Mas eu gostava, eu olhava desenho, com 14 anos eu olhava desenho. Hoje, eu não olho desenho, olha aqueles mangá, aquelas paradas de dar tiro. Mas o Alex tinha essa técnica. Repetindo de novo, o Alex tinha essa técnica. A técnica consistia em quê? A gente não tinha iogurte. Quem ganhava era só a minha sobrinha, a Andresa. Beijo, Andresa, te amo de coração. Tio te ama. A Andresa ganhava iogurte da Isabel, minha irmã, e das Dinda. Ou seja, a Andresa era bem alimentada. Bem. Na época eles alimentavam bem ela, porque eles já eram, ou seja, estava na melhor safra. Nós e o Alex, coitadinhos, não tínhamos iogurte. E o Alex, o que ele fazia? Sabe, o iogurte tem um preço em cima, né? Ele tinha uma técnica dele. Bah, tô pegando a maldade. Ele furava, ele levantava o preço Só do iogurte e uma agulha, ele perfurava no preço. Ele sugava, de todos os potinhos, dos 6, ele sugava metade de cada... Parece os tios, ele aprendeu no Chaves, certo? Eu sugava metade de cada um.
Eu não sei como ele botava água e sacudia. E preenchia de metade de cada um. Cara. E botava o preço o de Alex volta. me paga, a hora que ele fizer invernância, ele vai ver. Vou levar uma bandeja de iogurte pra ele. E o Alex, cara, e quando a gente ganhava o iogurte, aí um comia na frente do outro, né? Aí o Alex comia ligeiro. E aí depois. Não, eu deixava ele comer. Ele perguntava, e o teu já comeu? Eu já comi. Aí ele comia o dele, hahaha, não te dou. Eu, então tá, dá um pedacinho, não dou. Aí depois que ele comia tudo, eu ia lá e buscava o meu. Ó, que eu tenho. Era uma coisa assim pra fazer o irmão. Criança era uma... Só pra estigar, meu. Eu tenho, tu não tem. Às vezes, e quando ele ficava bravo, ele dava um tapa na minha mão pra cair no chão. Assim, eu botava areia. Era sujo, botava areia no meu iogurte. E quando chegava a Páscoa, cara, não é. Cara, eu sei que a gente não tinha as coisas, mas é bacana contar isso ali que eu dou risada. E quando chegava a Páscoa, a gente não ganhava ninho. Porque nossos padrinhos na época, eu tinha a minha Dinda dava ninho, mas o ninho durava um minutinho. Eu tinha a Dinda Tereza. Engoliu os troços inteiros. A Dinda Tereza, maravilhosa, amo demais, uma mãe pra mim. Ela me dava ninho. Me dava ninho, ficava faceira. É só dela que eu ganhava ninho dela. Mas ela comia ligeiro, cara. Uhum. E vinha aquelas, o que eu não gostava, odiava aquelas troças, era um ovo de açúcar, cara. Que era azul, era branco. Aquilo um veneno. Traz hoje, a criança fica com diabetes na hora. Por que a geração hoje agora tudo com diabetes, mano? Por causa daquele ovo, Aquele ovo maldito. É certo. Esse cara... Você que tem diabetes aí, você comeu esse ovo, pode fazer o teste. Quem tá escutando nós aí, ó. Se tu tem diabetes... Pode fazer o teste, comenta aí. Eu tenho diabetes e eu comi aquele ovo de açúcar. Tá louco, cara. A gente brinca, não, apesar que diabetes é realmente uma doença muito, muito perigosa e silenciosa. Eu tenho amigos meus que têm diabetes, mas realmente o açúcar demais. E naquela época não era descontrolado, né? Não era descontrolado. Não era que hoje a minha filha, Caterine, a gente controla muito a alimentação dela. Com certeza, cara. Meu filho a gente controla. Criança vai comer bala, vai comer chocolate, mas se a gente ensinou ela desde pequenininha a comer brócolis. Bacana. Ela chega a pegar o brócolis na mão e se ela vê brócolis e vê outra coisa, eu quero brócolis. Que loucura, né? Eu já não sou muito fã, né? O pai eu tive que aprender a comer brócolis para ser o exemplo. Então, vou comer um brócolis. A Carol me olhava, tu não vai comer, papai? Eu falei, eu já comi. É bom. Mas daí tinha aquela história, em resumo, a história dos ninhos. Cara, a Andresa ganhava ninho também. Ganhava força. Pobre Andresa. A Andresa era a parente rica lá de casa. Que na verdade a Andresa morava todo mundo mesmo na casa. Morava minha irmã, minha sobrinha, todo mundo lá no mesmo ninho lá. Fazer uma janta era uma. Né? Mas tá louco, a mãe Eu lembro que uma vez quando eu era criança, porque o pai e o Cláudio trabalharam juntos nos bombeiros. Eu lembro, uma vez a gente era criança, vamos jantar lá na Conceição, vamos jantar. Ih, fazia uma folia. Cara. Tinha, acho que assim, umas 200 crianças correndo no pátio, uns caíam da escada. Aí o Alex botava uma máscara de bruxa, sei lá o que era aquilo, assustava todo mundo. A máscara de bruxa do Alex, cara. Meu Deus do céu, cara. E aí o Alex tinha outra técnica, cara. Mas sempre o culpado era eu. O Alex tinha uma técnica, porque assim, o que acontece? Tinha os ninhos e tinha ovo no ninho. Como abrir um ovo de Páscoa, comer o chocolate sem ninguém notar? Como tu vai comer isso? O Alex tinha uma técnica. Mais uma vez... Ele é o... Como é que é aquele... O MacGyver, não é o MacGyver? Não, é o MacGyver dos ovos de chocolate, cara. Ele é ninja. É o ninja. O Alex, cara, ele conseguia... Eu não sei como ele conseguia... soltar, porque o ovo, ele tem um lacinho e um papel crepom que cola aquela parada, crepom, não sei que era parada lá, que cola aquele treco ali. O Alex, não sei como, será que o bafo, não sei como é que ele fazia, ele abria aquilo, ele soltava aquele papel, e desfazia o laço no papel, ele conseguia quebrar o ovo
Ele quebrava o ovo e ia comendo os pedacinhos do ovo. Mas ele tinha... ele tinha uma base. Ele nunca comia tudo. Ele comia sempre metade. Aí depois vinha a maldade que ele fazia. Ele enchia o pacote de ar. Enchia o pacotinho e apertava que ficava desenhadinho. Como o ovo estava quebrado, o que acontecia? Ninguém desconfiava. O ovo quebrou. Mentira, ele quebrou o ovo e comeu os pedacinhos. Os bombons era a mesma coisa, sumia um cá, um lá, um cá, um cá. A minha irmã, suspeitando daquilo, porra, mas tá sumindo essa bagaça aqui, velho. Ela chaveou dentro do guarda-roupa. Mais uma vez o Alex, que atua a técnica milenar, né, de roubar ovo, ele conseguiu, atrás do guarda-roupa, lembra que os guarda-roupa é duas madeiras e tem uns que tem um filete que emenda? Sim. Ele puxava aquele filete até a metade, abria aquela parte de trás do guarda-roupa, enfiava a mão e ia tateando. Achei. Pegou e puxava o chocolate, empurrava aquilo. Ele era ninja. Aí o que acontecia? Ele dizia, Adriano, vai lá pegar, eu sei como fazer. E aí, aí o boca aberta. Quando eu ia lá pegar, ele cutucava, mãe, o Adriano tá lá no quarto da Isabel, tá pegando chocolate. X9. Não, ele se livrou, o álibi. O que aconteceu? O chinelo cantava em quem? Em mim, velho. Em mim. Isso é mágoa, Alex. Cara, carrega um... Ô, Alex, ele tá magoado, hein? Só não quero te dizer nada. E, cara, e o Alex era essa... Então, minha infância foi isso, cara. Minha infância foi esse tipo de brincadeira. Não andava de bicicleta no Novo. Ué? Não andava. Por quê? Sempre caía um tombo. Sempre, até hoje, cara, o troço é tão feio pra mim. Você é criança. Mas não, se eu andar de bicicleta no Novo, eu caio. Caiu a primeira vez. Daí... Caí uma vez, queria um galo, parecia um Frankenstein, parecia que tinha um unicórnio no meio da testa. Caí, abri o queixo. Caí, dei os dedos trancados. Aí eu botei assim, não ando mais de bicicleta. Aí tomei uma tacada. Antigamente, nós jogava taco. Tinha certamente vai assistir nós, o Dudu. Morava na esquina, filho do seu finado, saudoso, pessoa maravilhosa, o seu Edgar, que morava na esquina de casa. O seu Edgar conhecia. O seu Edgar era uma lenda, cara. Só que Deus o tenha. Ele conhecia todo mundo, sabia todo mundo que entrava e saía na rua. Ele era incrível, cara. Ninguém escapava do olhar. É melhor que as câmeras de vigilância que tem. Mas não tinha, antigamente não tinha. Era sadinha de chão, a valeta de um lado, e outro passa pra frente da casa dele, tu não passava por lugar nenhum, velho. Eu tinha costeando banhado. E aí, cara, e o Dudu nós chegava na frente da casa dele ali, e eu tava jogando taco, ano novo. Cara, em vez do. O negão pateta, né, cara? Em vez de eu ficar longe, eu peguei. A hora que foi pegar o taco, eu fiei, ele puxou o taco pra trás. Meu. Eu não sei, ano novo. Depois daquilo ali, realmente depois daquilo ali, nunca mais, cara. Até hoje, ano novo eu me cuido. Eu não gosto. Não me. Dia 1º, assim, naquela virada, do dia 30 pro dia 1º, cara, eu não gosto nem de trabalhar, velho. Sério mesmo. O ano inteiro. Mas eu fico num bar, tá louco, cara. Dá uma ruim com o cara. Mas é terrível, cara. Mas isso aí era a vida. Eu jogava bola, tinha o campinho. Cachorro me mordeu uma vez na tela. Velho, cada coisa. A gente tinha uma taquara, nós trepava na taquara, você agarrava lá em cima, que tipo igual um macaco, pulava pra baixo lá, descia bem devagarinho. Uma vez quebrou a taquara, o Lidiomar caiu de lombo lá, cara. O Lidiomar foi pro lado da construção, mordeu a língua. Cara, então... Hoje eu não vejo mais as crianças fazer isso. Não tem mais, né? Não tem, mas a minha vida era essa base, essa alopração. Cara, era vadiar, literalmente, vadiagem. Se chegava do colégio, era correr rua o dia todo. Cara, e era outro tempo, por exemplo. Na minha infância, eu lembro que a gente jogava futebol num campinho na esquina de casa, ali na rua da tua mãe pra cima ali. Gurizada que jogava comigo. A gente ficava, tipo, escurecia. Enquanto a gente enxergava a bola... Se a bola era branca, a gente jogava uma meia hora a mais, né? Se a bola era escura, já 6 horas, vamos embora, gurizada. E a gente sentava na beirada da estrada ali e ficava até altas horas. E o pai chamava, vem pra casa, já vou, mais um pouquinho. E o mais um pouquinho era 10 horas da noite, os gurizada na rua, mano. E hoje não tem mais isso. Não existe. Hoje, se a gurizada estiver na rua 10 horas da noite, mano, dá ruim. Dá ruim. Você hora manda algum golpe. Né?
Cara, então era que outra loucura, época. Que tempo bom, cara. Isso é contar a história. Então, ô, cara, eu acho que, não tem cabimento. O cara... E vamos falar de história, a gente falou até agora de história de infância. Um momento marcante do Adriano já na fase adulta. Agora, assim, tipo, nos últimos anos, algo que... Uma história que tu queira contar dos últimos anos, sei lá, de família, história pessoal. Tem algum fato, assim, que tu quer trazer pro pessoal aí? Cara, da minha vida, fatos. A minha vida, na verdade, era uma caixinha de surpresa, né? Fato maravilhoso que eu tive foi quando, da minha vida profissional, digamos assim. Eu vou falar do teatro. Foi quando a gente fez a turnê, e o Sérgio, do T ao Quadrado. Tem bastante coisa cômica nisso ali. Se a gente começar a contar, vai começar a dar gaitada de novo. Vou falar de uma vez de Taquari lá, que a gente foi na rádio. Porra, cara, ficamos uns 3 dias aí, o Sérgio, indo e vindo. E na época eu larguei tudo pra fazer teatro, cara, tu acredita? Larguei o emprego, larguei tudo, vou fazer teatro, cara. A minha mulher, que eu era casado na época, ela falou pra mim, tu vai nessas pilhas? Vou, velho, vou, não te preocupa, juntei dinheiro pra isso. Sempre tem alguém que acredita. Sempre tem alguém que não acredita. Era aí o Sérgio. O Sérgio sempre fala pra ele, o Serginho, ele fala, eu sou o louco sonhador. Eu digo, não, Sérgio, tem um louco sonhador louco. E o mais louco é eu que sou nas tuas pilhas. Que vai junto, né? O mais louco sou eu, Segue. velho. E a gente foi, graças a Deus, a gente foi gostoso. Chegamos em Taquari, cara, tu não tem noção. A rádio nos atendeu. Pessoal do jornal, as escolas, a gente foi nas escolas, a gente fez um barulho muito grande. No dia, foi no Alvinegro, Alve alguma coisa lá, Alve Branco, não sei como é que, mas é um salão que tem lá. Tu chegar assim, tu abrir as portas daquele salão e não ver ninguém. Ninguém, velho. Só a mulher do Sérgio tava pra prestigiar nós e o titio da porta. 3 dias que a gente fez, cara, merchan, de um lado pro outro, jornal, rádio, e não foi. Que dor, né? Não foi ninguém, mano. Que dor. Não foi ninguém. Eu lembro disso. Eu tenho uma história parecida de quando eu era pastor, mano. Cheguei lá, me mandaram pra uma cidade no norte do estado, Nonoai. E eu também, mano, fiquei uma semana evangelizando e convidando as pessoas e batendo porta em porta e tal. Fazendo aquele trabalho igual vocês fizeram pra trazer o pessoal, para o pessoal vir assistir o que vocês iam falar. E o dia era domingo, 9 horas da manhã. Chegou domingo, acordei cedo, 6 horas, tô em pé já, arrumando. Quando eu saio pra porta, acho que eu saí pra frente da igreja, era umas 7h30, 8 horas, nem sei se, acho que até antes. E fiquei na porta. Não é uma cidade não sei dizer agora a população, mas é uma cidade bem menor que Venâncio. E a avenida que a igreja era localizada praticamente não tinha movimento. Ainda mais domingo, né? Aí, cara, chegou 9 horas, ninguém. Nem mosca. Tá ligado? Só aquele coisinha correndo na rua, no Velho Oeste, aquele cisquinho correndo. Aí, cara, começou a me dar uma agonia. Eu pensava, o que eu vou falar? O que eu vou falar quando eu chegar na sede? O que eu vou falar, mano? Não deu ninguém. Vai orar sozinho. Cara, não, minto, era 8 horas da manhã e eu tô lá. Quando eu fiquei 1 hora na frente, eu entrava pra dentro da igreja, eu saía pra fora. Ai, o coração, velho, parecia que ia explodir pra saltar pela boca, porque não veio ninguém, né? Quando vê 9 horas, apareceu uma tia, meu. 9 horas. E eu falei assim, acho que era Tereza ou Terezinha, não vou lembrar agora. Não sei nem se um dia, se ela estiver viva, e um dia ela vai escutar isso aí, ela vai lembrar. 9 horas ela chegou. Eu falei, e aí, dona Tereza, como é que tá? Eu falei, por que a senhora chegou só essa hora? Eu falei, ela pra mim, pastor, eu não ia nem vir. Eu só vim ver se o senhor quer almoçar lá em casa. Eu falei, vai, cara.
Imagina, por isso que quando tu começou a falar, eu comecei, cara, que loucura. Não, mas é terrível, cara, é terrível. E tu tem que apresentar, nós apresentamos só pro tiozinho, cara. Eu fiz um culto pra ela, acho que eu fiquei uma meia hora falando. Aí o cara, e tu sabe que eu acho que foi a melhor apresentação que eu fiz na minha vida? Foi pra aquele cara, assim, ó, é como se eu... Tu sabe que o que a gente tá fazendo aqui hoje, eu me sinto como se a gente não estivesse falando pra ninguém. É claro que vai cair na internet e muita gente vai ver e vai ouvir. Mas aquela coisa, só uma pessoa ali, o cara... Mas, mano, eu fiz o melhor, tá ligado? Não, deu o teu mal, não interessa. O artista vai onde o povo está. E esse fato, cara, eu acho que foi importante pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa bastante introspectiva, não era muito comunicativo. Mas tu era professor de capoeira. Cara, isso não quer dizer nada. Eu nunca que eu iria me apresentar para um público enorme. E dentro da situação do teatro, o que eu tenho mais orgulho, uma coisa muito boa, é que, como o Sérgio falou assim, Adriano, fomos convidados para nos apresentar no Teatro de Arena em Porto Alegre. Cara, o Teatro de Arena é palco onde, como diz o Faustão, monstros sagrados se apresentaram. E eu, cara, ter me apresentado no Teatro de Arena, eu acho que, assim, pra minha vida artística, né, é um marco, sabe? Legal. Cara, só faltou o São Pedro, por incrível que pareça. E o Sérgio falou, o próximo é o São Pedro, mas no final, a gente acabou dando uma parada no teatro e a gente não deu esse segmento. Mas eu me apresentei em grandes palcos, com muito orgulho eu falo isso, eu tive o teatro me proporcionou viajar, a gente teve em anfiteatros maravilhosos, tivemos públicos maravilhosos, fomos tratados, é gostoso, a gente fala, com modéstia eu falo, mas é gostoso dizer assim, cara, porra, te sentir estrela é uma coisa estranha e maravilhosa, né? Cara. Então isso foi algo que realmente na minha vida marcou. Cara, a gente fala, eu não vou citar nome de empresa, mas as grandes empresas hoje vivem de marketing. Claro. Né? Existe risco em tudo na vida. Hoje eu estudo mercado financeiro, tu também estuda, que eu sei, e tudo é mercado de risco, tudo na vida é risco, tudo na vida é uma aposta, tu vai te relacionar com uma pessoa, é um risco, é um risco porque é uma aposta, porque tu pode ficar 1 ano, 2 anos, 10 anos, deixar a tua vida, digamos, o teu melhor ali, de repente separar ou terminou o casamento, e daí? Tu perdeu? O risco é muito grande. É o risco. Para quem quer empreender também. Em 2019, final de 2019, a gente comprou, eu e a Carol, a gente comprou uma creche aqui em Venâncio, uma escola de educação infantil. E em dezembro, em março, veio a pandemia e dia 19 de março, eu nunca mais vou esquecer esse dia, 19 de março de 2020, fechou tudo. Qual a garantia que eu tinha que ia dar certo? Nenhuma. Mas eu também não sabia que havia um vírus lá no outro lado do mundo que ia acabar com aquele sonho que a gente tinha de dar certo. Então, como tu falou, tudo hoje é arriscado. Tudo é arriscado. É arriscado tu atravessar a rua. É arriscado tu ir trabalhar, por exemplo. Tem amigos meus que trabalhavam, tem um amigo nosso em comum, que o cara, ele trabalhava com alta tensão, ele estava no serviço dele, ele era treinado para fazer o que ele fazia, ele tomou um choque, quase morreu. Um dia ele vai estar aqui contando a história dele. Entendeu? Então, várias pessoas. Cara, um policial vive 24 horas. O pai era bombeiro, ele conta que, ele sempre contava que quando ele saía para cada atendimento, cada emergência que ele tinha, ou sei lá, cada ocorrência que fala, né? Cada ocorrência que ele saía, ele ia dentro da viatura orando, pedindo para Deus para voltar para casa, porque ele não sabia se ia voltar ou não. Então, tudo é arriscado. Tudo é arriscado. Cara, e então eu faço assim uma exclamação aí que hoje existem os bons, os maus, mas o policial que arrisca a vida para salvar, eu quero dizer que eu quero fazer essa colocação, porque hoje, infelizmente, muitas pessoas falam mal do policiamento.
não devemos generalizar. Eu acho que a gente tem que respeitar, porque faz o seguinte, tira todos os policiais para ver. Tira todos os bombeiros para ver como é que fica. Ah, bombeiro fica só sentado quando dá um incêndio, tá, mas quando der. Tu vai rezar. E se for na tua residência, se tu a vai tua casa estiver pegando fogo. Tu vai rezar para que esses caras tivessem lá sentados tomando café. Porque se eles não existissem, teria ruim. Numa situação difícil, cara, um policial, tu vai rezar por um policial. Eu sofri 2 acidentes, né? Em 2018, dia 27 de março de 2018, sofri um acidente de moto. Eu fraturei o rosto em 7 lugares. Tenho platina, não sei como é que fala. Aqui eu perdi o osso, meu rosto descolou do crânio, veio pra parar aqui. Eu fui pra UTI, fiquei 3 dias. E eu lembro que eu orava, eu falava com Deus assim, não deixa eu ir, me dá uma chance, deixa eu voltar, eu quero fazer tudo diferente. E nós estamos em 2022, 2021, eu sofri um acidente de carro, minha esposa estava no banco de trás, dando de mamar para minha filha, e eu voltando de Porto Alegre, depois de uns dias de viagem, eu voltando de Porto Alegre, a gente chegando em Venâncio já, eu larguei um amigo meu em casa, na Brantes, e tô descendo as Roda Aranha e eu, muito cansado, eu cochilei. Mas devagar, o carro, sei lá, 20 por hora, 30 por hora no máximo. E eu bati num poste. A minha esposa voou do banco de trás, ela tinha tirado o cinto pra dar de mamar, minha filha no colo dela. Eu bati a cabeça no para-brisa, ela veio, ela bateu com a cabeça em mim também, quebrou o banco da frente, o banco do carona quebrou. Ela desacordou, eu lembro da cena, uma cena que me arrepia só de lembrar. Minha esposa com a cara enfiada dentro do banco, a minha filha esticada em cima do painel do carro, e eu pego ela no colo, eu acordo a Carol assim, levanto ela lá. O que aconteceu? Ela toda ensanguentada por sangue meu também, porque a minha cabeça tinha cortado. E eu peguei minha filha e saí do carro, e eu não queria nem saber que a minha cabeça estava cortada, só queria que os bombeiros, o SAMU, alguém chegasse para atender minha filha e minha esposa. Eu tava, que nem tu falou, a gente fala do bombeiro, fala do profissional da saúde, do cara do SAMU, muita gente reclama, porque demora, talvez poderia ser melhor, mas ele chega lá, ele tá lá. Mas, cara, naquele momento, quando eu vi que a ambulância chegou, eu falei, os brigadianos chegaram e falaram assim, tu tá sangrando. Eu falei assim, mano, não bota a mão em mim, não é eu agora. Atende eu por último, atende a minha filha ali, que eu não sei o que aconteceu, atende a minha esposa que bateu a cabeça, que tava desacordada, atende elas, depois eu. E aí a minha filha acabou quebrando o fêmur nesse acidente. Imagina, ela tinha, agora vai fazer 3 anos, ela tinha 1 ano e pouquinho. Imagina com 1 ano, uma criança que já caminhava, que praticamente corria dentro de casa. Ela quebrou o fêmur, ela ficou, se eu não me engano, 25 dias com tala. E, cara, eu me emociono em falar disso, porque era doloroso pra mim, porque fui eu que causei esse acidente. E ver ela naquela situação, ela passava o dia inteiro assim, com a perna esticada, com gesso, e que não podia se mexer muito, e 25 dias naquela situação, pra dar banho era ruim, tudo era ruim. E quando ela tirou o gesso, a gente foi pra casa. Eu não vi a hora dela voltar a caminhar, E aí um dia, a gente tá sentado em casa, ela não tinha caminhado ainda, e ela tipo assim, ela foi se testando. Ela foi testando o limite dela, e ela foi botando as mãozinhas no sofá, eu lembro como se fosse hoje. Ela foi botando as mãozinhas no sofá, a Carol sentada ali, eu aqui, ela botando as mãozinhas, e ela começou a caminhar em cima do sofá. Eu via que ela meio que falseava a perna, e ela começou a dar os primeiros passos. Ali, cara, quando ela deu aqueles 2 passos e sentou, eu chorei, velho. Eu olhava pra Carol e falei assim, obrigado, Deus. Obrigado por a minha filha estar caminhando de novo. E aí um dia minha filha pulando em cima do sofá e tal, na hora veio aquela coisa assim, fala pra ela parar de pular. Quando eu fui pra falar, eu lembrei dela com a perna quebrada. Eu falei assim, quer pular no sofá, filha? Dá a mão aqui pro pai, vamos pular. Porque quando ela tava com a perna quebrada, a coisa que eu mais queria é que ela pulasse em cima do sofá. É que ela conseguisse fazer aquilo. Então como é que eu ia dizer pra ela agora, não pula?
Então esse acidente onde a minha filha quebrou a perna foi tipo, de todas as minhas... O meu acidente não foi nada, mano. O meu acidente onde eu quebrei a cara, fui pra UTI, foi fichinha. Só que ver a minha filha naquela situação foi pra... Uma situação de impotência, tu não poder fazer nada. Posso dizer que foi os momentos mais marcantes da minha vida, foi ver ela naquela situação. E tu vê que eu acredito muito em Deus, né, cara? Eu acho que tudo é a mão de Deus. Deus sabe a hora. E diz uma frase que eles falam: uma folha não cai de uma árvore se não for pela vontade do Pai. Eu acredito também nisso, cara. Que eu acho que a vida, ela é moldada com essas coisas. Eu nem sei quanto tempo a gente tá falando, pô. Cara, umas 2 horas já. 2 horas. Quase. 1h30, talvez. 1h30. Cara, eu não sei como dar o segmento. Por nós a gente ficaria até tarde. Outros dias a gente vai contar mais histórias. Mas outro dia a gente vai contar mais história. E vamos dar... já que o pessoal tá... nós não vamos ser... Não vai ser só eu e tu aqui. Nós vamos ter convidados. O nome do canal já é sugestivo. Nós vamos trazer aqui empresários, políticos, esportistas, pessoas comuns da cidade. Enfim, nós vamos trazer pessoas que têm história, como a gente. Você pode ser convidado para vir para cá, hein? A gente pode passar na rua e perguntar. Quer participar? Se você não tiver, você vai vir contar a história, hein? E se tiver também, hein? E se tiver também, vem. Fique esperto. Fique esperto. Então aí. A gente, semana que vem, nós vamos trazer aqui uma pessoa que tem uma história de vida fascinante. Sim. Nós estávamos falando ontem, né? Isso mesmo. A história dessa pessoa é incrível. Uma história de superação. Uma história de alguém que tinha tudo, da noite pro dia começou a perder e teve que se adaptar. Maravilha. Teve que se superar. Não percam, hein? Não percam. Não a gente percam, vai ter... Não percam. Não sei agora certo dia, mas na quarta-feira que vem a gente vai avisar a galera. Essa pessoa aí fenomenal. A gente só tem que agradecer a todos que estão acreditando na gente, nossa parceria do estúdio, que sem nosso amigo Cris, sem ele a gente não é nada. Por trás das câmeras existe um coração, hein? A gente tem só que agradecer. Obrigado àquelas pessoas, se vocês estiverem assistindo. Nossos amigos apoiadores. E que nos assistiram até o final. Claro. É de coração que a gente fala. Muito obrigado. E deixe seu like, se inscreve no canal. Aperta no sininho lá. Eu não sou youtuber, já tô aprendendo. Então, como nós falamos isso, é minha primeira vez. Aperta no sininho. Então vai lá, te inscreve lá no canal. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, mande para pessoas que você quer que também conheçam o nosso trabalho. E como o Adriano falou, futuramente, ou bem em breve, você pode estar aqui, sentado aqui, contando a sua história também. Porque quem não tem dinheiro... conta história. É isso aí, meu Muito obrigado, Adriano. Show de bola. Tamo junto. Fechou, é nóis. É nóis.